bem-vindos a mais um Diário da Construção. Há coisas que nas moradias nunca aparecem nas fotografias finais e são essas mesmas que normalmente originam os problemas mais caros. Hoje vou-vos mostrar como é que estamos a fazer os esgotos exteriores, vamos verificar como é que se terminam estes tubinhos de ventilação da caixa de ar, vamos ver as nossas casas de banho rebocadas e mais qualquer coisa que encontremos por aí. Pronto, começando aqui por esta caixa. Como eu já vos tinha dito, neste momento nós não precisamos de andar a fazer caixas em bloco de cimento normal, porque já existem estas caixinhas, ok? Ainda falta levar aqui outro nível. Basicamente, como eu vos tinha dito no último diário, temos duas casas de banho, a saída a 75 do tal sifão e este canhão de 90 que vem da sanita. Isto depois agora há de ser tudo rebocado e impermeabilizado e depois segue por aqui para aquela caixa que está mais atrás. Se repararem neste detalhe, isto pode parecer um bocado absurdo, mas eu já vi em algumas obras. Obviamente, se a água sai daqui e entra por aqui, este tubo tem que ser o que está mais baixo dentro desta caixa. O que eu já vi acontecer é, por exemplo, termos estes tubos aqui e depois este de saída estar aqui em cima. Obviamente que isso não favorece aqui o escoamento das águas. De acordo com o projeto, se olharem para aqui, se repararem, as pendentes já estão todas a 3%, ok? Em projetos mais antigos, efetivamente via-se entre 1% a 2%, mas se repararem aqui, todas estas pendentes destes esgotos, neste caso não foi a 110, está aqui não foi de 110, mas sim tubos de 125, série B, foram feitos todos com a pendente de 3%. Aliás, se puserem aqui, nós conseguimos perceber que tem uma pendente bastante acentuada. Outra coisa importante, no meio dos tubos não é muito relevante, desde que estejam bem acamados no solo que cá temos. Como vocês já viram, o solo que cá temos é areia pura, mas na zona das juntas tem que ser sempre amaciçado. Como vocês estão aqui a ver, na zona das juntas dos tubos temos que acompanhar estas uniões com massa ou com argamassa para garantir que não há qualquer tipo de desligamento. Mais uma vez, se recordam, temos aqui diâmetro 125, espessura 3.2 e está cá série B, está bem? Outra coisa importante, esta zona da casa toda é a única que não tem passeio, ok? Ou seja, é aquela onde nós temos que ter mais cuidados em impermeabilizar a fachada. Se vocês repararem, a viga de fundação já levou não o Philippe Code toda a vida, mas um produto que se chama Vite Noir. E o que é que vai acontecer? Vai levar aqui uma camada de brita, mas antes disso vamos colocar aqui tela asfáltica a fazer isto, está bem? Para quê? Para garantir que toda e qualquer chuva que caia aqui não se infiltre nem dentro da viga de fundação, nem dentro do próprio bloco. Ainda estamos a ponderar se faz sentido ou não, embora isto seja uma areia e a água escoa quase que instantaneamente, ou penetra quase que instantaneamente, mas ainda estamos a ponderar abrir aqui uma caixa e colocar, depois da tela asfáltica, aqui um geodreno e depois sim a camada de brita antes de fazermos o aterro. Aqui mais uma vez, pronto, nesta caixa já temos os dois níveis, à partida ficará assim, só falta levar a tampa. O que é que acontece? O tubo que estávamos a falar e este obviamente tem que estar mais baixo. Isto aqui ainda vai ser amaciçado e depois tudo impermeabilizado. Em relação aqui aos passeios, nós temos que ter sempre em linha de conta o tipo de terreno com o qual nós estamos a trabalhar. Se repararem, antes de fazermos esta fiada de bloco de cimento, que depois vai ser amaciçado e aqui vai levar uma malha de ferro, antes de fazermos o maçame dos passeios, nós criámos esta viga de fundação que está aqui, está bem? Isto porquê? Criámos aqui esta vigazinha de fundação à volta de todos os passeios para garantir que esta parte não vai abater, ok? Ou que o nosso passeio não vai partir, está bem? Pronto, outro pormenor importante. Pronto, isto normalmente quando se levanta as paredes, este bocado fica por pôr, mas se vocês repararem, nós viramos propositadamente os buracos do bloco térmico para fora, para quê? Quando isto agora for compactado e levar a malha de ferro, o próprio betão vai entrar aqui nestes buraquinhos e ajudar a solidarizar isto tudo. Em relação aqui aos tubinhos de ventilação da caixa de ar, vou-vos mostrar agora como é que nós os concluímos, está bem? Força! Vamos ir por aqui. Pronto, se repararem, temos aqui os tubinhos de ventilação. Dizer-vos uma coisa importante. Em bom rigor, estes tubos têm uns furinhos, ok?
Podia ser tubo vermelho, que não tem qualquer tipo de furo, está bem? Porque obviamente que estes tubos normalmente vêm revestidos com uma manta geotêxtil, mas depois no decorrer da obra, como veem, já não há manta geotêxtil nenhuma, está bem? Ou seja, estes amarelos é o que muita gente usa, mas se usarem os vermelhos, que são completamente, não têm furos, fica sempre melhor, está bem? Isto depois leva aqui, como estão a ver, uma curva a 90 para fazer aqui a ventilação. Isto depois há de levar aqui o capoto e fica só aqui umas grelhazinhas para conseguirmos ventilar a nossa caixa de ar. Estão a ver como estava a explicar? Isto é mais um geodreno do que um tubo de ventilação, porque tem estes furinhos e, como eu vos disse, à volta tem uma manta geotêxtil, está bem? Embora se usarem corrugado sem furinhos, nunca fica pior. Aqui, como também tínhamos falado no último diário, já está aqui os arranques, que isto depois vai sair dos tubos de queda que vão sair da caleira, está bem? Como eu vos tinha dito, vai levar aqui tubos de queda inteiros até à zona do teto falso, vão ser abraçados com uma manta acústica, para não só vir nada lá dentro, e depois isto é rebocado tudo à face e leva posteriormente o ETIX, que neste caso aqui vai ser EPS de 6 cm. Vamos agora às casas de banho. Mais coisas importantes, já estamos novamente nas nossas casas de banho, desta vez rebocadas. Este episódio da canalização de água gerou, e com razão, alguma controvérsia, porque muitos de vocês, e com razão, criticaram o facto de estarmos a passar com a canalização aqui, está bem? Se recordam, eu tinha-vos dito que, by the book, depois destas torneiras de segurança, a canalização devia voltar a subir e depois aqui desciam só os rasgos verticais, ok? Muitos de vocês disseram: mas eu agora quero fazer um furo, o comprador que comprar a casa quer fazer um furo, que vai furar a canalização. Meus amigos, temos aqui uma coisinha destas, que não chega a 100 euros, está bem? Em que nós sabemos onde é que ela aqui passa. Está aqui a canalização toda. Ok? Se eu puser aqui, já não tenho canalização. Se eu puser aqui, já não tenho canalização. Se eu quiser pôr aqui, aqui já tenho a passar. Mas se eu puser aqui, já posso cá pôr o que eu quiser, está bem? Ou seja, a maior parte das casas que os compradores compram não lhes é facultada uma reportagem fotográfica de onde é que passam as canalizações, onde é que passaram as canalizações, está bem? Podem ter passado pelo chão se fosse PEX ou PTR, podem passar por cima se for multicamada, mas vocês não custam nada, um detetorzinho de metais e conseguimos logo perceber que eu aqui, nesta banda, não consigo fazer o furo, porque sabemos de antemão, até pelo diário anterior, que a canalização está toda a passar aqui. Nesta parede, como sabemos que não existe canalização, se quisermos pôr um toalheiro ou pendurar as fotografias do gato, nesta parede não tem problema nenhum. Outra coisa importante, isto agora vai levar betão solar e depois vai levar a betonilha. E depois disso, estas casas de banho têm que ser todas impermeabilizadas, está bem? Sobretudo aqui na zona do Poliban, está bem? Isto como é uma casa térrea, não precisamos de impermeabilizar a casa de banho toda, mas pelo menos daqui, 1 metro para cá, toda esta zona tem que ser devidamente impermeabilizada, está bem? Mas depois vamos mostrar como é que fizemos. Outra coisa importante, alguns de vocês podem perguntar: então, mas porquê é que não puseste as caixas no passeio? Aqui é uma razão meramente estética. Estas caixas, tirando as últimas antes da entrada nos coletores da rua, estas caixas, pela experiência, quase nunca na vida são abertas. Então, em vez de eu ter a comprar ali 3 tampas, uma para ali, outra para ali, outra para ali, e ter depois de forrar a azulejo e não sei o quê, eu aqui com uma tampa de betão consigo fechar esta caixa e depois a relva, seja natural ou sintética, passa-lhe em cima e a caixa fica completamente oculta, está bem? Se houver algum problema um dia, a única coisa que temos que fazer é um cortezinho aqui, levantar e ver o que é que se passa com a caixa. Mas à partida, como vos digo, com estas pendentes de 3% e com estas distâncias, por isso, 3% de inclinação, ou seja, 3 cm por cada metro, segue para ali na zona onde está o pedreiro, antes de ir depois para a rua. Basicamente é isso. Passei só aqui para vos mostrar, ou para vos explicar o porquê de termos este tubo, está bem? Isto basicamente há de ser passeio assim e assim, ou seja, toda esta zona há de ser amaciçada. E isto basicamente é um negativo, podia ser um bocadinho mais pequeno, mas é um negativo que vai permitir
que nós passemos com o eventual sistema de rega deste lado do canteiro para aquele lado do canteiro, está bem? Basicamente só serve para isto, está bem? Pode ser um tubo de ventilação, daqueles mais baratos que nós já falámos, mas basicamente o objetivo é só este, é permitir eu passar um tubo de PAD, por exemplo, deste canteiro para aquele e garantir a uniformização do sistema de rega. Basicamente é isso. Mais uma vez, isto é os arranques dos tubos de queda inteiros que vêm do telhado, está bem? Vêm por aqui e vêm dar estes dois tubos, está bem? Depois, aqui é da outra caixa que lá está atrás e aquele mais baixinho é para onde a água das pluviais vai escoar, está bem? Como eu vos disse, isto agora vai ser cortado, vai ser tudo rebocado, impermeabilizado e só depois é que metemos a tampa de betão. Só ver aqui esta caixa doméstica, isto aqui é o sifão que vem do lava-loiça, está bem? Eles aqui o que é que fizeram? Foram inteligentes no sentido em que o tubo, fizeram umas aberturas na caixa, está bem? Deram a pendente e agora quando se cortar este tubo aqui e aqui, este obrigatoriamente está mais alto e este é o que está no fundo da caixa. Pronto, aqui, como vos disse no início do diário, antes de aplicar a fiadazinha de bloco de cimento normal para fazer o limite do passeio, foi criado este maçame para garantir que não existem assentamentos diferenciais e depois nos vai partir um mosaico, está bem? Basicamente é isso. Para terminar, mostrar-vos este tubinho de 160. Estes tubos de 160 ou tubos de 200 são normalmente aqueles tubos que depois ligam das últimas caixas pluviais ou domésticas que ligam aos coletores que existem na rua, está bem? Neste caso, os tubos que vamos colocar são de 200. Acrescentar também que, a partir de agora, vamos ter outros diários em outras obras. O que é que isto significa? Que não vai haver uma linha de seguimento entre os temas, a não ser nesta obra, mas, por exemplo, havemos de começar a filmar outra vez vídeos de como é que se realiza a laje de fundação e se mete os tubinhos para a caixa de ar, como é que se impermeabiliza, para vocês verem, para quem não teve a oportunidade de ver os vídeos do ano passado. No próximo diário, espero conseguir mostrar-vos a estrutura de galvanizado já concluída, que até agora eles não tiveram a oportunidade por causa do tempo, e a ver se já conseguimos pelo menos aqui as betonilhas ou o botão celular colocado, para vocês também verem como é que é, está bem? Por isso, não percam os próximos diários, porque nós também não. Um abraço!